Boa tarde. Hoje à tarde seremos brindados assim para abrir os nossos trabalhos, né? Teremos então, ouviremos a fala do... Vou colocar... Vocês preferem quem vai primeiro? Você. Vamos ouvir então o Ian Ebramovic Leitão Furtado, que é coordenador geral de políticas educacionais para a juventude da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Mas antes, eu vou ler aqui algumas palavras a respeito da reflexão de uma temática tão complexa e de natureza recente para todos nós, que é a questão da prática de violência contra a escola. Nós estávamos acostumados a alguns tipos de violência no ambiente escolar, mas agora estamos diante de uma nova situação. Então, ao tempo em que lamentamos profundamente os ataques e ameaças ao ambiente escolar, que o ambiente escolar vem enfrentando nos últimos meses, gostaríamos de compartilhar algumas informações, orientações e recomendações, as quais sugerimos que sejam apresentadas a todos os profissionais de sua rede, bem como a outros segmentos, por meio de reuniões a serem realizadas tão logo seja possível. Precisamos levar a discussão nacional... o papel está voando. Precisamos levar a discussão nacional sobre essa onda de violência a que toda a comunidade escolar, tanto para informar com dados concretos e reais, quanto para diminuir o pânico que surge a partir das inúmeras fake news. É importante também que o município institua um comitê intersetorial, semelhante ao existente em nível federal, para garantir a eficácia e a efetividade das ações a serem implementadas, bem como a sua articulação com a esfera estadual. Reiteramos a nossa luta por uma escola pública livre da violência, por promoção de uma cultura de paz e respeito mútuo dentro e fora das salas de aula. Para tanto, defendemos que as áreas da educação, assistência social e saúde precisam ser ainda mais fortalecidas para que possam implementar políticas públicas que garantam os direitos estabelecidos pela Constituição Federal. Contem conosco e com o DIME do seu Estado. O melhor momento é o diálogo, principalmente com os profissionais da educação, estudantes e famílias. Vamos conversar e diminuir a angústia e o medo de todos, com um espírito apaziguador e solidário. Com vocês, então, Ian, que vai traçar algumas reflexões a respeito da questão. Oi, boa tarde, tudo bom? Cumprimentar a Miriam, cumprimentar a Josevanda, duas parceiras importantes nesse debate, mas eu me chamo Ian, eu sou um homem de pele clara, de 1,72 m, estou com um sapato na cor marrom, uma calça jeans azul e estou usando um blazer também azul marinho. Eu nasci no estado do Amazonas. Uma homenagem aos nossos tradutores de Libras, tão importantes para a acessibilidade do nosso país. Essa é uma temática muito importante para nós, a segurança no ambiente escolar. O presidente Lula e o ministro Camilo Santana e a secretária Zara Figueiredo, que aqui está participando do conjunto de debates com a Undime, logo no início do ano, quando nós tivemos aquela sequência de ataques nas escolas brasileiras, foi constituído um grupo de trabalho de prevenção e enfrentamento à violência na escola. Esse é um fato inédito, porque pela primeira vez um presidente da República evoca para si essa temática e diz: essa temática precisa virar prioridade nas escolas. Essa imagem que está aqui, a secretária Zara Figueiredo, ela sempre tem dito, essa imagem não pode ser um mero elemento estético. Essa imagem da subida da rampa
precisa ser efetivada nas políticas públicas do país, aonde o povo brasileiro subiu a rampa e aonde o povo brasileiro empossou o presidente da República. Pode passar. Eu não estou com... Eu miro... Não está indo aqui. Está funcionando? Tá. Eu aponto para cá? Vanelli. Olha... Ah, ótimo. Ok. Bom, como disse inicialmente, nós apresentamos, e de forma muito rápida, a Miriam participou e participa da elaboração dessas políticas. Miriam, que é uma das principais figuras desse debate da convivência escolar. Foram finais de semanas, literalmente, né, Miriam? Porque nós, literalmente, é preciso dizer que não estávamos preparados para aquela onda de ataque que aconteceu no início do ano. E de pronto nós constituímos um grupo de trabalho, e depois que o presidente da República institucionaliza ao lado do ministro Camilo Santana. Então, políticas integradas de proteção do ambiente escolar. O que eu vou apresentar para vocês são as ações que foram tomadas de caráter emergencial, mas também um conjunto de outras medidas que estão em construção para serem anunciadas na primeira semana de outubro, que é o prazo limite que foi estabelecido do grupo interministerial. A primeira ação literal foi constituir o grupo de trabalho interministerial de enfrentamento e prevenção à violência nas escolas brasileiras. Isso porque nós compreendemos que essa não é uma temática que se limita à escola e à universidade. Essa é uma temática que precisa envolver outros atores, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como o Ministério dos Esportes, como o Ministério da Cultura, a Secretaria-Geral da Presidência da República, enfim, um conjunto de Ministério da Saúde, porque a questão da saúde mental é central para esse debate. Então, nós constituímos um grupo interministerial envolvendo o máximo de ministérios possíveis, e todos os meses esses ministros são convocados a participar dessas discussões. De pronto, por também decisão do ministro Camilo Santana, nós compreendemos que a forma de melhor dar rapidez dessa comunicação é exatamente a partir das entidades representativas, o CONSED e a Undime. E eu sempre gosto de dizer que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram nos municípios. E para mim, que fui de Conselho Municipal de Educação, que tem uma trajetória no movimento educacional, sei que a entidade representativa da educação brasileira, dos secretários dos municípios, é a Undime. A Undime é a entidade e deve ser sempre respeitada devidamente como a entidade de representação da educação, das secretarias da educação municipal. Nós produzimos um documento inédito, é bom que se diga isso, que são as recomendações para a proteção e segurança no ambiente escolar. Esse documento que também tem a participação direta na Miriam. Isso porque nós compreendimos que havia necessidade de dar uma resposta, no entanto, com toda a cautela. Olha, eu quero aqui, como diz lá na minha terra, abrir o coração para vocês. A quantidade de propostas, a quantidade de ideias que chegaram até nós para dar uma resposta imediata, foram centenas. Desde tentar treinar a criança de 7 anos para desarmar agressor, militarização das escolas estaduais e municipais, há um conjunto de outras temáticas que chegaram até nós. Nós tivemos o cuidado de juntar os especialistas, aqueles que têm know-how, que têm já uma tradição na construção desse debate, para ouvir. E a decisão de ouvir, ela pode parecer óbvia, mas nós sabemos que nos últimos 4 anos não era essa a regra.
E por isso nós chamamos a academia, chamamos especialistas, porque na opinião do ministro Camilo Santana, as políticas educacionais do MEC têm que estar pautadas não no eu acho, mas na ciência. E por isso nós chamamos um conjunto de especialistas para propor essas recomendações, que é um documento que está à disposição no site do MEC, para que tanto as redes estaduais e municipais possam utilizar, mas também nós disponibilizamos para as escolas particulares no país. Como disse, é um documento inédito, dada a lógica constitucional do nosso país. Os Estados Unidos, que se pauta muito, se tentou, Josevanda, trazer as medidas que eles têm de forma automática, que são completamente distintas para o nosso país. Então, nós tivemos esse cuidado, produzimos esse documento, e esse é um documento que eu tenho certeza que tem ajudado, porque muitos estados têm utilizado. E, por compreender que não adiantava produzir só um documento, nós também, está indo para o ar, né, Miriam? O nosso curso que teve a sua etapa de elaboração na plataforma AvaMec, nós estamos em diálogo com a Undime e com o Concede para discutir a escala, mas nós podemos formar até 100 mil pessoas no Brasil a partir desse curso de implementação das recomendações para a proteção e segurança no ambiente escolar. Mas também nós compreendemos a necessidade de dispor de recursos para que as escolas pudessem se equipar, para que as escolas pudessem elaborar políticas, para que as escolas pudessem contratar psicólogos, não de forma permanente ainda, mas de forma temporária, para desenvolver ações. E para isso, nós criamos uma linha com o objetivo de gerar o fomento e a implementação de ações integradas de proteção do ambiente escolar. A partir da onde? Do PNDE. Do PNDE básico, onde nós liberamos 1,97 bilhão. Do PNDE qualidade, 1,818 bilhão. E do PAR, 200 milhões, o que monta 3,115 bilhões de reais. Esse recurso, nós compreendemos que ele é insuficiente ainda para os desafios que tem. E era um recurso que já estava previsto. Todavia, ele seria entregue em 2 parcelas, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, mas em junho, todo esse recurso foi colocado à disposição, todo o recurso foi colocado à disposição das escolas que participam do programa. Adianto para vocês que nós estamos numa etapa de modulação dessa política e ainda esse ano, mais tardar no final de outubro, nós devemos fazer outros anúncios. Como é uma ação interministerial, foi lançado um programa de formação, tanto no âmbito do Ministério da Educação, mas também do Conselho Nacional de Justiça, que nós temos dialogado muito com os ministros, com todos aqueles que atuam na justiça restaurativa, porque nós compreendemos que eles têm uma expertise e temos tido muita vontade de beber nessa experiência. No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram liberados 150 milhões de reais num edital para as rondas dos municípios e para o fortalecimento das guardas municipais, e depois mais 100 milhões de reais. Nós criamos um canal de comunicação, isso o Ministério dos Direitos Humanos, para também recepcionar as denúncias, enfim, a partir do site e a partir de um canal via WhatsApp. Disponibilizamos também uma campanha de sensibilização, com toda a cautela, Josevanda, porque como essa era uma temática muito sensível, nós tivemos a preocupação dela não ser um gatilho, essa campanha. Então, nós produzimos uma campanha direcionada, em especial a parte das redes sociais, porque recebemos orientação não fazer uma escala que pudesse significar a manutenção dessa agenda de enfrentamento direto das escolas. O programa Saúde na Escola está sofrendo uma mudança. Vocês sabem que esse programa praticamente foi destruído, o PSE, ele não dispunha mais de recurso, mas foi colocado 90 milhões de reais para exatamente ele retomar as suas agendas. Mas a partir do PSE é por onde nós estamos discutindo essa política para trazer para as escolas brasileiras
os psicólogos. Finalizada essa apresentação, eu quero dizer só, Josevanda, ainda eu tenho 3 minutos e 12 aqui. Dizer o seguinte: primeiro, nós compreendemos que esse é um debate sensível e que requer um esforço concentrado da União, dos estados e dos municípios. Na concepção daqueles que estão hoje no Ministério da Educação, esse é um debate que passa por uma perspectiva dialógica e não numa perspectiva punitivista. Nós sabemos que existe uma disputa de narrativa colocada, de que escola nós queremos construir. Existe uma disputa de narrativa colocada de como o jovem ele deve se comportar diante de uma situação de violência extremada. O fato é que o território da escola, que antes era um território inviolável, se tornou um local onde aqueles que querem praticar esse tipo de violência extremada ficam à vontade para atuar. Algumas informações não foram colocadas aqui porque são informações ainda de interesse de Estado e não são públicas, portanto. Mas mais de 10 mil pessoas, de alguma forma, foram ouvidas nesse processo, sendo 1.000 pessoas dessas presas, mais de 3.000 foram convocadas a depor. E eu não estou falando só de pessoas acima dos 30 anos de idade. Eu estou falando, infelizmente, de crianças, de adolescentes, de jovens de 14 anos de idade, de 9 anos de idade, que em algum momento da vida decidiram se organizar em grupos de ódio. Quase 400 células nazifascistas foram desmontadas nesse processo. Não aconteceu naquela fatídica data que tanto propagandearam, que iam desenvolver um conjunto de ações, que todos nós, pais e mães, em algum momento tivemos medo de mandar o nosso filho, a nossa filha para a escola, porque literalmente os grupos de ódio que nós conseguimos acessar foram desmontados nesse processo. Portanto, existe um esforço concentrado do governo federal, existe um esforço concentrado das instituições de segurança. Eu tenho dito, Josevanda e Miriam, nós somos daqueles que achamos que a escola, em primeiro lugar, tem que se ouvir o professor, o trabalhador da educação, os secretários municipais, os secretários estaduais de educação. A polícia, os órgãos de segurança podem e devem dar a sua contribuição, em especial no monitoramento. Por isso, nós estamos nesse esforço concentrado agora. Temos até o dia 5 de outubro para apresentar a modulação final da política de segurança e prevenção e enfrentamento nas escolas. Foram aprovadas um conjunto de legislações que outrora não existiam. Uma dessas que cria o Sistema Nacional Integrado de Proteção no Ambiente Escolar. Nós estamos na etapa de estudo para poder saber, inclusive, quem na esplanada será o responsável por salvaguardar essa política que foi aprovada pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo Presidente da República. Mas, no mais, eu quero me colocar aqui à disposição, no âmbito do MEC, essa agenda de segurança escolar, ela está sob a nossa coordenação e das políticas educacionais voltadas para a juventude. A Undime tem sido uma parceira muito importante para nós, mas nós sabemos que para a escola ser um território de paz ou um território de não violência, como a Miriam sempre bem fala, é preciso que todos nós consigamos construir uma ação integrada. Só colocar recurso não é o suficiente. Só produzir um documento não é o suficiente. Só constituir um grupo não é o suficiente. É preciso fazer com que a sociedade seja ganha para essa agenda de não violência. E nós sabemos que vocês são parceiros estratégicos nessa luta. Era isso, muito obrigado, boa tarde, bom evento. Bom, gente, só aqui para comentar rapidamente, a violência não é algo para amadores. E o enfrentamento à violência precisa ser trabalhado de forma científica, profissionalmente.
Então, toda e qualquer ação a ser desenvolvida dentro da escola, enquanto unidade educacional, ou mesmo no conjunto de uma rede, precisa prescindir de planejamento. Não há como enfrentar a violência sem uma estrutura de planejamento que garanta minimamente uma previsibilidade, porque todos nós somos surpreendidos pela violência. Ninguém espera que um belo dia de manhã, às 10 da manhã, vai entrar alguém na escola com uma faca, ou com uma machadinha, ou com um revólver e desferir sobre crianças, sobre os profissionais da educação. Nós não acordamos todos os dias para isso. Então, será sempre um ato de surpresa, mas existem algumas ações que podem e devem ser adotadas. Então, ontem, na minha fala, eu destaquei aquelas 2 palavras mágicas que estão previstas tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ian, precisamos trabalhar de forma articulada. Precisamos trazer para dentro das nossas escolas e para dentro das nossas redes o conjunto de órgãos e instituições que integram o sistema de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ele está posto desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nunca se sintam sozinhos, busquem sempre o suporte dessa estrutura técnica que está disponível em todo o município. Os CRAS, os CREAS, as secretarias de saúde, as estruturas de defesa de direitos, os conselhos, todos esses elementos precisam estar integrados. O conselho tutelar não dá para resolver depois que acontecer. A gente precisa criar estruturas que permitam a antecipação de ações que possam violar as nossas escolas. Agora nós vamos ouvir a minha mestra, eu digo assim, porque foi através dela que eu comecei a estudar as questões ligadas à violência na escola, lá no final dos anos 90. A nossa querida Miriam Abramavai, que vai fazer uso da palavra, e eu tenho certeza absoluta que quem não a conhece vai passar a reconhecer nela uma referência. Você quer esse? Pega esse aqui, porque eu não sei se esses estão funcionando. Boa tarde a todas, a todos e a todos também. Vou imitar o Ian e vou fazer uma autodescrição. Bom, eu sou uma mulher branca, com cabelo mais ou menos no ombro, tenho olhos castanhos, estou vestida com um vestido verde e com um blazer bege. Queria primeiro agradecer a Undime e vocês por estarem aqui nesse final de seminário, depois de tanto cansaço, para escutar a gente. É um prazer estar com vocês. Eu vou começar. Eu fui muito ousada e decidi não passar slide e falar com a boca e com o coração, como diz o meu grande mestre Charlot, imitando o meu grande mestre. Bom, eu vou começar dizendo que quando a gente fala de violência, de convivência, de segurança, de proteção, nós podemos seguir vários caminhos. Para isso, nós acabamos... Eu sou da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e trabalho num grupo de pesquisa latino-americano, e durante a pandemia, nós fizemos uma pesquisa e lançamos um livro que se chama Trajetórias Práticas Juvenis em Tempo de Pandemia. E foi um pesquisador, um sociólogo mexicano muito importante, Pérez Islas, Pérez com Z, que elaborou o prefácio desse livro. E ele descreve que as dificuldades da pandemia e como com essas dificuldades é preciso ter um olhar múltiplo sobre a mesma, na medida que muitas arestas existem. E é difícil que nós tenhamos um só caminho seguro
diante da complexidade. Também ele cita um autor argentino que se chama Júlio Cortázar, que em seu livro Rayuela, traduzido por Jogo da Amarelinha, esse escritor apresenta um tabuleiro de direção que se pode tomar descrevendo Paris. E a história relata que, andando por vários caminhos, ele pode chegar tanto ao céu quanto ao inferno. Quando a gente fala de violências, é isso que eu pensei. Porque eu acho que a gente tem que falar, discutir, mas eu acho que a gente tem que propor soluções também. Então, seguindo esse caminho, eu decidi, eu podia ter feito outro, falar rapidinho sobre a escola, sobre as violências nas escolas, sobre extremismo e sobre possibilidades de programas de convivência escolar. A escola, como nós bem sabemos, é o único lugar que crianças, adolescentes e jovens frequentam. O único espaço social, eu quero dizer. E é o espaço mais importante. E não é à toa que o extremismo se dá dentro das escolas. A escola é um lugar de saber, que se desenvolve habilidades e potencialidades, mas também é um lugar fundamental de socialização, onde se aprende a conviver com a diversidade e a convivência. É nesse espaço que as crianças, adolescentes e jovens têm oportunidade de obter conhecimentos, mas também é um momento único na vida deles. E assim há necessidade de que seja de qualidade, que valorize a diferença, a diversidade e, sobretudo, possa mudar a cultura escolar, reinventando novas práticas institucionais, que é o que nós esperávamos que acontecesse pós-pandemia, e efetivamente não houve isso. A noção que a escola é um espaço democrático, sedutor e igualitário, não é visível. Ela é um lugar que produz e reproduz exclusões sociais. Para Paulo Freire, a escola são espaços exclusivos de ensinar a aprender, mas não só isso. São locais que se criam sentimentos e emoções. E vocês sabem que, desde a pandemia, a questão da sociologia das emoções tem sido muito falada, não somente da saúde mental, mas para agregar a questão da saúde mental. A partir de uma visão mais macro, que vai desde a abordagem dos arretores das escolas, suas respectivas características, como o tráfico de drogas, rixas entre polícia e traficantes, e nós vemos agora no Rio de Janeiro a morte de 3 adolescentes, a falta de equipamentos públicos sociais e as vulnerabilidades, a aprendizagem, todos esses fenômenos de fora da escola impactam uma das coisas principais quando se discute violências na escola, que é a questão do clima escolar. E por quê? Porque o clima escolar implica no estudo das relações sociais. E é dessa forma que nós podemos chegar a um estudo micro do que acontece no cotidiano das escolas. Que existem microviolências, violências institucionais, violências simbólicas. O clima escolar é uma das variáveis importantíssimas para medir o que acontece nas escolas. A qualidade da vida da escola, o seu funcionamento, as suas normas, os seus valores e atitudes, a compreensão das regras, a sensação de segurança, a percepção de justiça e proteção, comunicação, relações interpessoais, práticas de ensino e sentimento de pertencimento, que é fundamental dos professores, dos alunos, dos gestores nesse espaço.
Pode-se afirmar que a escola deixa de ser um espaço protegido e tornou-se um lugar que reproduz as violências ocorridas na sociedade a nível macro. E, ao mesmo tempo, devido às suas especificidades como instituição, fomenta e constrói múltiplos e variados tipos de violência. Ela pode ser vítima, como é o caso do extremismo, mas ela pode ser autora, produtora e reguladora de violência, simultaneamente causando e recebendo. Não vamos esquecer, por conta do extremismo, que existem violências cotidianas na escola, que não só prejudicam o clima escolar, as relações sociais, como podem chegar a abrir porta para questões do extremismo. As violências não são um problema novo, nem específico da época atual. No entanto, surgiram dentro das escolas novas formas de violência, agressões, não só verbais, como agressões, entrada de armas. Daqui a pouco eu vou dar para vocês as estatísticas sobre entrada de armas nas escolas, sem falar em extremismo do cotidiano, ataques, insultos entre estudantes, alunos, professores, passaram a ser constantes. São diversas as manifestações, gestos, atos físicos, agressões verbais, roubos, ameaças, insultos, humilhações, olhares, silêncios, zombarias, isolamento do grupo, situações conflituosas ou relacionais, tensões, isso é, forças contrárias que prolongam uma situação até o limite, além das quais uma cisão pode acontecer, o que cede lugar a um conflito aberto. Há muitas referências que nós escutamos sobre o bullying e seu efeito no cotidiano escolar. E, muitas vezes, uma simplificação do fenômeno, onde hoje nós escutamos falar só de bullying. Todas as violências são chamadas de bullying. No entanto, existe violência que não podem ser consideradas bullying. O assédio sexual, a homofobia, o racismo, os preconceitos, o sexismo, porque se nós considerarmos bullying, nós não vamos poder chegar às especificidades. Analisar as violências nas escolas nos permite examinar o papel da escola na reprodução de marginalização das dimensões subjetivas da vivência de alunos, professores, gestores, etc. As dificuldades de analisar as violências fizeram com que surgisse uma necessidade teórica de melhor classificar. Por exemplo, existe classificação onde existem as violências duras, que são aquelas que estão no Código Penal, as microviolências, incivilidades, que são aquelas que acontecem no cotidiano, que não são crimes de contravenção, que não contradizem a lei. No entanto, essas pequenas violências do cotidiano anulam a ideia de um mundo que pode ser dividido com o outro, comprometem a solidariedade na vida social. As incivilidades são comportamentos, muitas vezes, desafiantes de autoridade, signos de indiferença, insultos, degradações do espaço público, ocupações de lugares, barulhos, odores, abandono, lixo, etc. Todos aqui também já escutaram falar da violência simbólica do Bourdieu. A violência simbólica é aquela que se dá constantemente, de forma recorrente, e que o outro, a outra, não consegue responder. É uma das violências que mais aparecem nas escolas.
elas são sedutoras, elas fazem daqueles que são vítimas cúmplices, porque eles não podem responder, e elas se enquadram também de uma forma de que existe domínio de um sobre o outro. Existe também a violência institucional, que é resultado de uma construção situacional que se dá através de rede de significados, gestos e para lá. Essa violência institucional é a violência da própria escola, que ela não se dá de repente, ela é determinada pela estrutura da instituição, sua maneira de se organizar, e não somente pelas pessoas. E a responsabilidade não pode ser dos adolescentes e dos jovens, ela é cotidiana. Bom, são muitas violências cotidianas, pequenas violências, que rompem a capacidade de negociação. Daremos exemplo de várias violências que acontecem cotidianamente, como a violência de gênero, assédio, homofobia, racismo, que nós comprovamos através das várias pesquisas que nós realizamos e que outras instituições vêm realizando. Mais recentemente, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, através dos dados do SAEB, publicado, nos dá uma visão da percepção dos diretores sobre algum dos fenômenos. As porcentagens podem parecer ínfimas, mas não podemos esquecer que representam milhares de estudantes, professores, gestores, ou seja, aqueles que vivenciam o cotidiano escolar. Alguns dados que me chamaram a atenção foram o furto. O furto, se vocês pensarem, é um tipo de ocorrência que se dá no cotidiano das escolas. Se rouba materiais escolares, estojos, caderno, dinheiro e, muitas vezes, celulares e outros objetos. Mas ele é visto como banal, ele é visto como pegar por pegar, desconsiderando-se que é um ato violento, de incivilidade e que causa dano ao outro e à outra. Além do que é mais importante, quando acontecem essas violências nas escolas, tanto o corpo pedagógico como os estudantes perdem a confiança na instituição escolar, quebrando um pacto social que deveria existir sempre. Esses furtos podem ser somente para os estudantes comportamentos desafiantes. E se você pergunta, eles são considerados brincadeiras. O fato é que 14,2% dos diretores declararam que vivenciaram furto. E chama a atenção também o número de questionários que não foram respondidos pelos diretores, que eu ainda tenho que estudar, porque quase 15% dos diretores não respondem a esse questionário sobre violência nas escolas. Se é por medo, se é porque acham que não são importantes, isso a gente não sabe. Mas essa proporção ela é enorme. Depois vem a discriminação, que também está presente no cotidiano da escola. 15% dos diretores relatam terem observado ocorrências de discriminação. O bullying é o fenômeno que mais aparece, 26%. O recurso às armas em brigas e conflitos, nesses tempos de agravamento de violência, chega à escola. A arma, nós sabemos que é um símbolo de poder, com máscaras de gênero, para demonstrar masculinidade. 2,4% dos diretores dizem que alunos frequentaram a escola com armas ou revólver. Isso parece pouco, mas é muita, muita coisa, e nós temos que começar a pensar nisso. A violência ao redor da escola também, ela aparece de forma contundente. 1.295 escolas relataram episódios de tiroteios, balas perdidas,
representando 1,7% das escolas brasileiras. Ainda que os tiroteios não atinjam diretamente, e algumas vezes no Rio de Janeiro aconteceu de atingir os seus alunos, as escolas tiveram os seus calendários alterados por conta de episódios de violência. Quanto tempo que eu falei? Quanto? Quanto? Sim. Ai, gente. Bom, eu ia falar um montão mais, mas não faz mal. Eu só quero citar o trabalho do Daniel Cara, que foi precursor desse grupo que está funcionando no MEC agora. É um relatório que depois a gente passa no site para vocês, acho que vale a pena olhar, que é o primeiro relatório contra a escola do extremismo. E também dizer para vocês do trabalho do Sou da Paz, que também lançou um relatório onde ele diz que, desde 2002, são contabilizados 25 casos que deixaram 139 vítimas, 46 delas fatais. Armas de fogo usadas, 48 dos casos, e os números revelam os caráteres destrutivos dessas ações. Se vocês perguntarem por que a escola, eu acho que foi por tudo que nós falamos antes. Por isso que eu fiz questão de dizer o que significa a escola. E só quero dar um dado. Todos os que atacaram a escola são pessoas do sexo masculino, com discurso de ódio, com a ideia da supremacia branca, do racismo e da misoginia, que é um elemento essencial desses grupos e movimentos inspirados nos atos de extremismo do século XX, como o nazismo e o fascismo. Bom, eu não vou poder mais falar muito, mas eu queria dar uma palavrinha com vocês, dizendo que o que nós temos que pensar hoje, além da intersetorialidade, né, que foi falada aqui e que é importantíssimo, nós temos que pensar em projetos de convivência escolar, né, onde nós temos que contar um diagnóstico do que existe dentro das escolas, por estado, município e nacional. Sem dados não se faz políticas, né? Nós temos que identificar o que deve ser modificado na escola e mudar, principalmente, o clima escolar. Eu vou falar rapidinho para vocês o que esse programa significa. É uma proposta de intervenção nas escolas, a partir de diagnósticos, tendo como resultado a elaboração de um planejamento participativo, interdisciplinar e intersetorial, com vistas a reduzir as violências e melhorar o clima escolar. Há que fazer capacitações, né, teórico-reflexivas, tanto para os professores, para os gestores, quanto para os estudantes. Há que se elaborar um diagnóstico participativo por parte dos estudantes e, finalmente, um plano de ação. Um mapa das violências e das convivências, e há muito que se levar em conta a participação dos estudantes e da comunidade escolar para a criação de estratégias para minimizar os riscos e as violências. E, principalmente, qualquer programa social que nós tenhamos deve e pode e tem que ser avaliado. Por último, eu vou ler uma frase que é do meu grande mestre Jacques Pin,
que morreu há 2 anos atrás e que me ensinou muito dessas coisas, onde ele diz: a construção de socialização do saber sistematizado, do desenvolvimento do pensamento crítico e da possibilidade de aumentar a convivência social, no mundo frágil que nós vivemos, desigual e violento, o saber é uma riqueza inalienável e perene. E, nesse sentido, acho que me cortaram aqui e terminaram o meu tempo. Muito obrigada. Bom, gente, nós queremos agradecer em nome da Undime a disponibilidade do Ian. Vou passar para ele rapidinho, só para umas considerações finais, e o prazer de ouvir a professora Miriam mais uma vez. É fato que nós precisamos construir um universo diferenciado para o atendimento de uma série de questões que a escola brasileira passa a enfrentar, de recomposição de aprendizagens, de enfrentamento a novas formas de violência, não é? A questão de trabalhar a diversidade, a questão de observar essas diferenças não apenas nas perspectivas que são efetivamente mais colocadas, como diferenças de gênero, de religiosidade, mas fundamentalmente as diferenças relacionadas à capacidade de aprender de cada um. Isso precisa ser observado com muito cuidado, né? Para que nós possamos, de fato, construir uma escola de qualidade dentro de uma perspectiva inclusiva. Então, as diversas formas de violência que nós encontramos na escola são extremamente complexas e não existem soluções simples para problemas complexos. Daí, eu reforço a ideia de que nós precisamos construir um planejamento e a primeira etapa de qualquer planejamento é a realização do diagnóstico. Construam nas suas redes esse comitê de enfrentamento à violência para que nós possamos, a partir daí, oferecer a todos os profissionais da educação, aos nossos alunos e às suas famílias, uma escola segura. Ian. Muito bem. Olha, quero só agradecer, mas a partir aqui do seu ponto final, Josevanda, nós estamos ainda nessa etapa de diagnóstico. Eu sei que existe uma justa ansiedade por respostas ainda mais imediatas do que foi dado. Mas também nós precisamos ter o cuidado de não tentar aplicar políticas sem que elas tenham uma validação científica, sem que nós tenhamos dados de força, sem que nós tenhamos elementos científicos que possam justificar a tomada de algumas decisões. Esse esforço é que nos levou a constituir esse grupo interministerial, esse esforço que nos levou a construir um grupo dentro do MEC, esse esforço nos levou a trazer a ENAP para nos ajudar numa modulação de política, esse esforço que nos levou no grupo do MEC, de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas, a ouvir centenas de entidades. Nós ouvimos a Undime, ouvimos o CONSED, ouvimos a UNE, a UBS, a NPG, ouvimos, enfim, a CNTE, a CONTE, um conjunto de entidades, organizações, para que elas primeiro pudessem dar a sua opinião sobre essa temática, mas também para ficar claro que a construção da elaboração dessa agenda passa por um processo de escuta à sociedade. E é exatamente nesse esforço que nós estamos aqui debruçados. E eu quero também reafirmar aqui algumas questões. Quando a gente vai olhar para aquilo que vai sendo aplicado no mundo, nós realizamos, inclusive, um seminário internacional com essa temática. Nós vamos ver que, exemplo aqui efetivo, mais de 50% das escolas dos Estados Unidos da América são dotadas com portas de resistência a impacto. Quase 70% das escolas têm detector de metal. Sabe qual foi o resultado disso? A perda de 3% da aprendizagem e não melhorou o problema. Não melhorou, não resolveu o problema.
E eu sei que a sociedade, ela está acostumada a buscar soluções visuais. Elas querem ver, a sociedade quer ver o muro alto, a sociedade quer ver o arame enfarpado, a cerca elétrica, a sociedade quer ver a porta detectora de metal, quer ver o policial, às vezes, na porta da escola, o carro da polícia militar. Mas eu dou um dado, às vezes, que talvez leve as pessoas a refletir, Josevanda. Vocês sabem quantos segundos durou o ataque de Blumenau, do momento que o agressor pula o muro da escola e ele chega à sala de aula, do momento que ele entra na sala de aula e desfere os golpes de machadada nas crianças de 4 até 7 anos de idade? 10 segundos. 10 segundos foi o tempo que durou o assassinato daquelas crianças de Blumenau, do tempo que ele chega na sala de aula. Portanto, se tivesse um carro de polícia na porta da escola, não tinha solucionado o problema. Não tinha. Não tinha. Então, é preciso olhar com atenção, é preciso chamar os órgãos de segurança para ajudar, para monitorar, porque, de fato, uma coisa ficou provada. Quando os órgãos de segurança entrarem em campo para monitorar, nós conseguimos intervir. Agora, o que está colocado é um desafio enorme para todos nós, que é o desafio de construir, junto com a sociedade, a perspectiva dialógica, a perspectiva de não violência. E para isso, é preciso construir cada vez mais escolas, onde a sociedade consiga ter presente uma noção de pertencimento. Inclusive, no último atentado que aconteceu, diferente do que foi dito, que foi vendido que um professor que foi treinado para desarmar, não teve nada disso. Quem desarmou o agressor foi um morador, um proprietário de um comércio nas proximidades da escola, que ouviu, entrou na escola e foi lá desarmar. Sabe por quê? Ele disse isso, porque a escola é parte da vida dele. E ele não pensou 2 vezes em colocar a vida dele em risco para poder ajudar a salvar a escola. Portanto, é preciso também resgatar uma noção de pertencimento da sociedade para com a escola. Era isso, muito obrigado, estamos juntos, contem com o MEC voltou, e essa era a determinação do presidente Lula e do ministro Camilo Santana. Posso falar? Professora Miriam. Eu queria dizer, pegando um pouco o gancho do Ian, que todos os estudos em todo o mundo mostram que medidas repressivas não têm reflexo nas escolas. Ao contrário, faz com que os estudantes se tornem ainda mais violentos, principalmente quando eles são adolescentes e jovens, né, e querem mostrar que não vão obedecer a isso que está acontecendo. Além disso, eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo novos tempos. Não é à toa que o MEC está aqui e esteve todos esses dias mostrando o que está fazendo, né? Não é à toa esse esforço de vocês estarem aqui juntos. Agora, a gente não pode esquecer que nós tivemos medidas como militarização nas escolas e continua. E isso é gravíssimo. Nós tivemos homeschooling, nós tivemos proibição de falar sobre a questão de gênero nas escolas, quando adolescentes e jovens estão justamente numa etapa que o que eles têm que fazer é falar sobre esse tema, né? Então, nós viemos de medidas repressivas e temos agora que pensar medidas que são medidas de convivência e que não são repressivas. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Uma tarde de paz para todos nós.